Olá, vamos iniciar mais uma aula aqui agora. Quando você fala em psicologia das cores, as cores transmitem o que as sensações, os sentimentos, a mensagem que as cores entregam, porque sim, as cores entregam mensagens. Quando você começa a observar isso, você vai perceber que muita coisa vai começar a fazer sentido. Então você vai pensar assim, caraca, era por isso que nesse momento as pessoas usavam essa cor e não essa, depois aquela, depois outra. Aqui eu vou mostrar um pouquinho, não tem todas as cores aqui nesse círculo, mas realmente é para te alertar também sobre algumas questões. Primeiro, aqui eu tenho uma imagem que ela me diz algumas coisas sobre algumas cores. Vou dar um exemplo aqui, ó, o verde, sorte, natureza, prosperidade, harmonia, lealdade. Por exemplo, sorte. Você pega um verde, esse tomzinho de verde ou até um mais forte. Provavelmente você vai lembrar do quê? De um trevo de 4 folhas. Você achar um trevo de 4 folhas é um sinal de sorte. Um amarelo, né? Positividade, curiosidade, felicidade, alegria, né? Criatividade, clareza. Clareza por quê? Porque o amarelo vem de luz. Então, claro, clareza, né? Positivo, não é algo escuro, é positivo, porque é luz. Então você pega algumas coisas assim, você vai criando uma semelhança entre situações do seu dia a dia e você vai fazendo essas ligações com as cores que você vê por todo lado, por todo lado. Gente, o design, vocês precisam entender que ele está em todo lugar, não só em algo escrito com fundo, uma textura, um efeito, não. Às vezes algo muito simples, você vê o design ali também. E as cores falam, as cores elas dão, em algumas situações elas dão comandos para você. Pensa aí, você agora parando para refletir, não sei se algum dia você já percebeu isso, mas que 3 cores nas ruas falam muito o que você tem que fazer. Elas basicamente, entre aspas, mandam em você. Verde, amarelo e vermelho, as cores que tem um semáforo, certo? Você só vai seguir adiante se o sinal estiver verde. Você vai parar quando o sinal estiver vermelho. Quando estiver amarelo, atenção. Você já sabe que você vai ter que tomar atenção porque você vai ter que parar. O próximo, você já sabe que a próxima cor a aparecer depois do amarelo vai vir um vermelho. Então você já sabe que você vai ter que parar naquele momento. Então, essas 3 cores estão ditando o que você tem ou não que fazer. É claro que quando eu digo esse ditando não é de algo ruim, porque elas até te protegem de acidentes, de você ali não tomar uma decisão errada naquela situação. As cores elas vão entregar uma mensagem. E quando você entende essas mensagens que são usadas no nosso cotidiano, junto com o design, para entregar a mensagem que você quer, fica tudo mais fácil. Quando eu digo tudo mais fácil, principalmente do seu cliente, do usuário, da pessoa que vai ver essa peça pronta, ela vai conseguir entender com mais facilidade, ainda mais pelas coisas que ela vê no dia a dia. Só que aqui vai um cuidado. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui exatamente agora, é uma imagem que eu achei no Google, tá? E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Elas vão no Google, procuram o que uma cor significa, o que outra cor significa. Vocês precisam entender que em alguns momentos tal cor, tal determinada cor, ela consegue ser utilizada de um outro jeito, tá? De um outro jeito. Como assim, Samuel? Aqui, ó, eu tô, eu tô mostrando aqui para vocês, por quê? Porque o azul tá me dizendo aqui, ó, sucesso, poder, segurança, confiança, objetivo. Realmente, cada palavra aqui está correta. É muito comum você observar, você encontrar instituições educacionais a predominância da cor azul. Então, a cor azul, geralmente, no nicho de educação, ela é a cor mais forte que existe. O azul é muito ligado à educação. Então, por que educação? Ela realmente vai passar esse ar de confiança. É muito comum você ver empresas utilizarem muito o azul quando elas querem passar mais confiança, né, pro seu cliente. Então, é muito utilizado. Porém, o azul, você consegue trabalhar ele de uma forma, né, que eu não vejo muitas pessoas dizerem, muito diferente do que está escrito aqui ou até mesmo em outras imagens que você acha no Google. Eu trouxe até uma imagem aqui, tá?
que é dessa moça aqui, ó, que é uma moça que ela tá triste ali, meio que depressiva, tá? Eu fui procurar umas imagens que falam sobre depressão, então meio depressivo, você percebe, tá? Essa roupa de cama que ela tá utilizando provavelmente é branca mesmo, então você vê esse detalhe aqui é branco, porém tudo tá com um leve tom de azul, passando o quê? Essa frieza, frio, falta de calor. Lembra aqui, ó, da imagem que a gente está utilizando, ó, amarelo, positividade, clareza. Clareza vem de luz, vem de calor, tá? Vem de luz, alegria. Você já faz essa associação. O sol é dia, claro, alegre, tá? E você pode usar, por exemplo, Batman, né? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Provavelmente, se você pensou de Batman, eu falei palavra Batman, você já entendeu. Escuro, morcego, caverna, escuridão, coisa ruim, tá? Você pode pensar às vezes algo ruim, entendeu? E aqui o azul sendo utilizado com esse tom de frieza, falta de calor, falta de clareza, falta de luz. Essa moça está meio depressiva. Então, esses gatilhos, Samuel, essas coisas são utilizadas no design? São utilizadas, tá? O design, ele tem um poder incrível, incrível, tá? De você colocar sentimento nas pessoas, você colocar uma mensagem, um gatilho na pessoa para ela fazer uma determinada ação pelo que você está mostrando para ela. Olha só, eu acabei de falar aqui do preto, né? De escuro, que talvez pode ser, dependendo do que você vai fazer, algo ruim, tudo, mas o preto, ele também é ligado um pouco com a elegância, né? Um terno preto, certo? Uma moça com um vestido preto, tá? Elegante, numa festa, tá? Ó, eu vou falando, você já consegue criar essa imagem na sua mente, você já consegue perceber tudo que eu tô falando. Outro detalhe também do azul, você consegue associar ao céu, algo leve, as nuvens brancas, como se fosse algo bem clean, limpo, tá bom? Então, existem algumas coisas que você consegue ir associando, tá bom? Então, ó, um vermelho, amor, força, paixão, energia, né? Você imagina aqui um coração, entendeu? Vermelho utilizado muito para romance, né? O vermelho também é muito utilizado para romance, tá bom? O vermelho também utilizado aqui, ó, energia, tá bom? E essa energia a gente pode até ligar também com urgência, tá? Então, você vê uma placa pare, por exemplo, você vai escrever atenção. É muito mais fácil você gerar esse gatilho de urgência na pessoa, de realmente atenção, foco agora. Vamos ver o que está acontecendo com o vermelho do que, por exemplo, um lilás, um rosa, tá? Um verdinho bebê. O vermelho é mais impactante para esse cenário. Então, você consegue, sabe, assimilar essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que você vai vendo no seu dia a dia, para assim montar os designs. Tá, Samuel, mas você disse aqui que é difícil você encontrar no Google tradução de algumas cores, mas pode ser algumas que não tenham, não que elas sejam falsas, mas que não tenham todo o material necessário para você entender sobre as cores, tá? E se eu fizesse uma aula aqui exatamente explicando para você cor por cor, tudo, mas exatamente tudo o que fosse ser dito, eu iria ficar por horas falando, porque o assunto é muito extenso, tá? É muito extenso. Só que como eu quero realmente que você estude, você entenda o poder das cores, não somente um conteúdo técnico, mas que você também e isso fica como um desafio, tá? Para a partir dessa aula, eu não falei isso ainda, para a partir dessa aula você começar a observar as coisas que acontecem ao redor, seja nas ruas que você anda, nos sites que você navega, nos vídeos que você assiste, você começar a prestar atenção na maneira que essas coisas chegam até você, a maneira que essas mensagens chegam até você, tá? Placas de rua, as placas de rua que você vai passando, comece a observar isso, tá? Mas é além disso, para você realmente ter uma base, ter um conhecimento sólido e firme, eu vou disponibilizar aqui para você no final dessa aula aqui, na parte um download, tá bom? Para você fazer um download aqui
Vou passar aqui para você, que é um livro, para mim, assim, um livro incrível, que realmente vai ensinar tudo para você sobre as cores, tá bom? É um livro grande, são 540 páginas, porém é um conhecimento necessário, tá bom? Você não precisa querer isso tudo de uma vez. Coloca aos poucos, coloca 10 páginas por dia ou 15 a 20 páginas por dia para você ler. Coloca uma tarefinha de 30 minutos ou entre 30 minutos a uma hora por dia para você ler, para você se especializar. Tenho certeza absoluta que você terminando esse livro aqui, você vai estar na frente de milhares de designers aqui do, pelo menos milhares de designers aqui do Brasil. Milhares. Porque muitos deles não entendem a importância das cores, como as cores afetam a emoção e a razão das pessoas. Então, vou deixar, você faz o download aí, já começa a ler esse livro, tá bom? Coloca um tempinho para você ler por dia, que você vai sentir a diferença no decorrer do curso, ainda mais com esse conhecimento desse livro. Te vejo na próxima aula.